Você ouve agora, na Virtua Rádio Web. Palavra do autor. Edição e apresentação, Rafael Augusto Machado. Produção e entrevistas, Heloísa Martins. Viva a sua essência, eu sou o jornalista Rafael Augusto Machado, seja bem-vindo, nosso querido ouvinte. Nós vamos agora para mais uma edição do nosso programa Palavra do Autor, onde a gente conversa com os nossos autores da editora Virtua para falar um pouco sobre as obras deles, sobre a visão de mundo e de mercado literário de cada um desses autores. E a ouvida da vez é a nossa querida Cássia von Schlabrendorff Mancuso, ela que em agosto lançou o livro Família von Schlabrendorff, que consiste em um fantástico trabalho de pesquisa genealógica, onde ela detalhou as raízes da sua origem da família von Schlabrendorff desde o século XIII na Europa, falando sobre a chegada deles no Brasil, a importância deles na participação em eventos importantes na sociedade ao longo dos séculos, e compilou todo esse conhecimento, todo esse trabalho de pesquisa em um livro de 352 páginas lançado pela editora Virtua aqui no Brasil, e que até o final do ano deve ser lançado também na versão em alemão lá naquele país da Europa. Uma obra realmente fantástica, interessantíssimo todos conhecerem. A gente vai ouvir então um pouco da história da Cássia, um pouco sobre ela, sobre todo esse trabalho de pesquisa, sobre o projeto de confecção desse livro. E quem conversou com ela foi a Heloísa Martins, a nossa divulgadora e produtora, que fez uma entrevista bem legal com a Cássia. Você acompanha então a partir de agora essa entrevista. Agradeço novamente pela tua companhia, te desejo tudo de bom e deixo um grande abraço. Virtua Rádio Web, viva a sua essência. Meu nome é Heloísa, sou produtora e divulgadora da editora, tá? E sou responsável também pelo novo projeto que se chama Palavra do Autor. E eu quero começar lhe perguntando um pouco sobre você. Onde você nasceu, suas experiências de vida, seus objetivos. Meu nome é Cássia von Schlabrendorff Mancuso, eu tenho 42 anos, eu sou casada, tenho 2 filhos, a Daniele de 13 anos e o Rafael de 8 anos. Eu sou formada em administração de empresas, sou pós-graduada em recursos humanos e também sou formada em pedagogia. Eu comecei a trabalhar com 16 anos dando aulas para o ensino fundamental na zona rural de Caxias do Sul. E aos 18 anos eu entrei numa empresa de grande porte, no ramo metalúrgico aqui da cidade, onde eu atuei durante 20 anos na área de logística. E também continuei dando palestras e realizando consultorias na área de recursos humanos. Em 2018 eu saí dessa empresa, né? Continuei atuando na área de RH, mas eu comecei a trabalhar também na prefeitura de Farroupilha, onde eu estou trabalhando até hoje. Meu interesse, assim, pela genealogia, ele começou bem cedo, porque eu herdei esse interesse da família também, porque os meus parentes, assim, todos gostam bastante de pesquisar e sempre se interessaram pelas histórias da família. Mas essa família específica, von Schlabrendorff, os meus ancestrais, eu tive um interesse também especial, porque eu sempre escutei muitas histórias, sabe? E eles estiveram sempre envolvidos em vários contextos históricos importantes, tanto na Europa quanto no Brasil. Então, foi o ramo que eu mais consegui avançar nas minhas pesquisas. Eu consegui chegar até o século XIII, que dá em torno de 20 gerações, né?
E, e eu sempre escutei, assim, a minha atriz-avó, ela costumava muito contar essas histórias para os netos, para os bisnetos, e esses foram passando de geração em geração, né? Mas no início, tudo que eu sabia dos meus ancestrais europeus eram aquelas histórias, aquelas belas histórias, assim, de guerreiros, castelos, palácios, cavaleiros, barões, condes, né? Mas depois, no início de 2019, eu passei por um problema de saúde e eu acabei me afastando um pouco do trabalho, né? E acabei, então, para ocupar a cabeça, acabei me aprofundando mais nas pesquisas. E eu acabei, então, eu entrei em contato com arquivos históricos lá da Alemanha, com museus, também com alguns membros da família, e também consegui ter acesso a vários registros paroquiais, né, que conseguiram fazer com que a árvore genealógica ela avançasse bastante. Consegui chegar até o século XIII, no ano de 1234, que é o primeiro registro que a gente tem da família von Schlabrendorff. E a partir dali, então, eu consegui também ter acesso aos livros, a vários livros em alemão, né? Então, dependi muito dos tradutores para conseguir desvendar assim, o que estava escrito. Tive acesso a manuscritos, então foram vários registros. Daí a gente foi montando assim, quebra-cabeça, até conseguir montar toda a estrutura da árvore genealógica. É bastante experiência, né? Mas me conte, você sempre pensou em lançar um livro? Olha, desde o início do ano, assim, quando eu comecei esse ano, não me passava pela cabeça a ideia de divulgar um livro. Apesar de eu já ter bastante informações e uma pesquisa bastante aprofundada sobre a família von Schlabrendorff. Eu pesquiso várias linhagens minhas, né? Eu pesquiso de todos os meus ancestrais, mas os ancestrais que eu mais consegui um alcance foi a família von Schlabrendorff, que eu consegui chegar até o século XIII, que dá em torno de 20 gerações. Então, a ideia assim de divulgar um livro não me passava pela cabeça, ela surgiu de uma maneira bem inusitada e repentina, assim. Foi foi assim uma coisa bem repentina mesmo. Eu acordei de manhã com uma ideia assim, eu vou escrever um livro porque é uma maneira de eternizar e divulgar essa história, né? Porque foi um levantamento bem aprofundado, tem uma história muito rica, ela está envolvida em vários contextos históricos importantes da Europa e do Brasil. Bom, a família von Schlebendorff teve uma participação bem ativa em várias guerras da Europa, em vários momentos históricos muito importantes, como a Revolução Francesa, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra de Sucessão Austríaca, a Guerra dos Sete Anos, vários momentos históricos, né? Então eu achei que eu tinha um material bem assim, bem rico já. E daí um dia, uma conversa com um dos meus amigos pesquisadores, eu acabei amadurecendo a ideia e pensei em escrever um livro para divulgar essa história. Mas foi uma maneira assim bem inusitada, assim, bem assim, não foi nada planejado, sabe? Foi uma coisa que veio de repente. E o livro até foi escrito de uma maneira bem rápida. Eu consegui concluir esse livro em 4 meses e meio. E eu acho que foi uma maneira, foi bem rápido até, sabe? Mas é que eu já tinha bastante informações, né? Levantamentos, as biografias de cada pessoa, né? Então não foi difícil escrever, sabe? Então, e eu achei que foi bem interessante, assim, porque foi uma maneira rápida e também é uma maneira que eu achei de ter um papel assim nessa história também e poder passar ela para as futuras gerações. Me diga quais são os seus escritores e seus gêneros literários preferidos.
eu não tenho um gênero literário preferido. Eu tive uma excelente professora de literatura no ensino médio e ela foi uma grande incentivadora para poder me ingressar no mundo literário. Inclusive, eu tenho contato com ela até hoje, né? A Laura Jane, excelente professora, inesquecível. E eu já li vários tipos de livros, desde romances, livros genealógicos, livros acadêmicos, tão assim relacionados à administração, recursos humanos, psicologia, sabe? Então, não tenho um gênero literário preferido, mas atualmente também eu estou me dedicando à tradução de livros do século XVIII e XIX, né, do alemão antigo para o português, que é para interesse assim até para poder obter mais informações, porque eu também estou desenvolvendo esse livro que eu publiquei recentemente, eu estou desenvolvendo ele lá na Alemanha, com previsão para ser publicado até o final do ano. Sim, entendo. Mas assim, eu queria saber se você teve apoio quando anunciou que ia publicar seu primeiro livro. Como é que foi? A reação da sua família, dos seus amigos? Bom, quando me veio a ideia de escrever o livro, eu não tinha nem ideia de como funcionava, né? Como se estruturava um livro. Foi meio assim, como é que posso dizer, instintivo, sabe? Eu pensei em escrever, separar as famílias por gerações, separar por gerações, né? E em cada pessoa colocar uma biografia, uma história de alguns dos fatos principais, assim, da vida deles, dos levantamentos que eu tinha feito. Teve o meu pai, que foi um grande incentivador, né? Que me ajudou bastante, né? Que felizmente ele faleceu no final de agosto, mas pelo menos ele conseguiu ter a oportunidade de ler meu primeiro livro publicado aqui no Brasil, né? Eu estou homenageando ele nessa nova versão que eu estou publicando lá na Alemanha. Teve a minha mãe também, que está me incentivando bastante, né? O meu marido. Tiveram vários membros da família, né? Meus tios, né? Minha tia Maricília, meu tio Reno, minha tia Maria Helena. Teve o Décio Fonini também, a esposa Neiva também, que me ajudaram bastante com histórias da família, ele sempre me contava histórias da família, né, desde criança, né, que eu escutava, sempre gostava muito de escutar, né. Então, tiveram também vários parentes lá distantes da Alemanha, né, que foram me fornecendo informações sobre a família, também fontes bibliográficas. Tive o grande apoio também de vários genealogistas aqui, também pesquisadores aqui da nossa região, né? Como o Felipe Brown, a minha prima distante que mora lá nos Estados Unidos, a Silvana Stegler, né? O Nélio Schmidt, que eu conversei longas horas com ele por telefone, me deu muitas dicas de como estruturar um livro, um grande incentivador também, que eu sou muito grata. Teve também o Gilson, o Gilbert, então a Francisca Guichard, descendente do Gottlieb von Quintus Guichard, né? Também um parente distante lá da Alemanha, William Fallman, Marcos, que estão todos tanto me ajudando, né? Com fontes, com informações. Também teve um pesquisador ali que eu converso seguidamente, né, que é o Marcelo Karsten, né, que foi o que me incentivou, né, que me deu a ideia de escrever o livro, que também sou muito grata. Eu não vou citar todos os nomes aqui também, porque eu tenho medo de esquecer alguém, né, mas todos tiveram um papel fundamental, e eu coloquei também nos agradecimentos do livro, né. Então, sou grata a todos eles, né, que estão me ajudando. E recentemente também, nessa segunda versão alemã, eu acabei conhecendo vários familiares distantes, né, que eu não tinha conhecimento lá da Alemanha, que a gente se aproximou, nós fomos nos aproximando,
Eu não falo bem o alemão, né? Mas então eu falo o inglês, né? Mas então muitas vezes eu tenho que apelar para os tradutores automáticos, né? Mas eles estão sendo bastante úteis no momento, até para poder me aproximar lá da Alemanha, para poder me ajudar também com essas pesquisas, né? Eu gostaria de saber sobre o processo de pesquisa agora. Como é que ele foi e quanto tempo ele durou? Que você me comentou que você já conhecia, né? Você já tinha conhecimento sobre a árvore genealógica, né? E aí surgiu a ideia de fazer um livro. Mas como é que foi o processo? Olha, as pesquisas, eu não sei exatamente dizer como que elas iniciaram, né? Mas elas começaram desde a adolescência. Eu pesquiso famílias, né? Meus ancestrais de várias linhagens, mas especialmente os von Schlebrandorf, que eu me identifiquei muito, né? Sempre escutei muitas histórias da família, da minha trisavó Alexandrina. Ela contava muito essas histórias para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e eles foram passando para mim também. Então, desde criança, sempre me interessei, me identifiquei com vários acontecimentos, né? E também com várias características da família, sabe? Eu me identifiquei. Então, eu fui me interessando em me aprofundar mais, né? Mas na época também era um pouco vago também, porque se limitava à família aqui no Brasil. Mas também hoje em dia também está muito mais fácil pesquisar, né? Porque os arquivos paroquiais estão digitalizados, é muito mais fácil você conseguir as informações das paróquias, dos museus, dos arquivos, né? Tá tudo mais, o acesso está muito mais facilitado. E até lá na Alemanha também o sistema deles de registros é bem organizado. Então, e a família é bem documentada lá, né? Então não foi difícil assim pesquisar. Então, mas como eu já tinha bastante informações reunidas, né? Me veio assim essa ideia de escrever o livro para poder registrar, porque deixar registrado, né? Eu acho assim, tinha eram biografias muito ricas de vida, sabe? Então eu pensei assim, bah, meu papel nessa história, eu acho que seria passar, registrar essa história para poder passar para poder deixar ela eternizada, sabe, no tempo e fazer com que todos tenham conhecimento, porque eles tiveram um papel muito importante em vários contextos históricos, né? E eu acho que foi que meu papel nisso seria então divulgar essa história. Sim, entendo. Então, referente ao próprio livro, eu quero que tu fale um pouco sobre os episódios históricos, como as guerras, batalhas narradas no livro e como foi a participação dos seus antepassados nesses eventos e qual a importância social desta participação. A primeira vez que a família von Schlebrandorf foi mencionada foi no ano de 1234, num documento de Margrave Dietrich, na igreja. Antes desse período, né, entre o século XII e o século XIII, não existiam sobrenomes, né? Então eles começaram a surgir mais ou menos nessa época. E nesse mesmo documento também menciona outros 3 nomes, que eu não sei exatamente se é assim que se pronuncia, né? Porque eu não falo alemão, mas seria Nikolaus, Gunther e Johann. Então, esses nomes são mencionados no ano de 1288, 1298 e 1303. E Hildebrand é mencionado pela última vez no ano de 1301. Mas a gente não sabe exatamente a relação entre esses nomes, assim, entre eles, né? Provavelmente sejam filhos, entre filhos ou netos, né? Mas a árvore oficial dos von Schlebrandorf inicia no ano de 1380 com Joachim, e a partir dali é estabelecidas as relações, assim, entre pais e filhos, né? E os nobres, durante as guerras que tinham na Europa, eles exerciam papéis de oficiais. Então, os Schlebrandorf eram tenentes, coronéis ou generais nessas guerras. Então, foram várias guerras aqui que são mencionadas no livro, né? Que eu não consigo mencionar todas, mas
que eu posso destacar também é o meu heptavô, Ernst von Schlebendorff, que foi considerado um herói na Guerra dos 7 Anos. Ele foi assim homenageado pelo rei Friedrich II, que era conhecido como Friedrich o Grande, né? Até tem vários filmes sobre ele. E quando ele faleceu, ele concedeu aos filhos dele e aos filhos do irmão dele, que era o Gustav, que também foi outro herói da Guerra dos 7 Anos, ele concedeu aos filhos deles os títulos de conde. Então, assim, tudo entre um período mais ou menos entre 1772 e 1786, que eles receberam esses títulos. Então, daí a família von Schlebendorff foi elevada a categoria dos condes, né? E assim, ele resolveu também criar os filhos deles, né? Ele criou os filhos deles. Tem até o meu pentavô, né? O Friedrich, que recebeu o nome em homenagem a ele, que ele é afilhado do rei que sucedeu Friedrich II, tá? Que é o Friedrich William II, que foi o que sucedeu o rei Friedrich II. Também teve um outro que eu posso destacar, que é um dos filhos de Ernest, né? Que é o Christoph Gustav von Schlebendorff, que ele até ficou conhecido como o eremita de Paris, até por causa do estilo de vida dele, que era muito excêntrico. Ele tinha, apesar de ter dado bastante dinheiro do pai dele, ele acabou doando tudo para a caridade. E ele morava num quarto de hotel no centro de Paris. Ele, durante a Revolução Francesa, ele acabou se simpatizando primeiro com os jacobinos, por causa da ideologia deles, né? Mas ele acabou também, depois de um tempo, ele acabou vendo o radicalismo dos jacobinos, né? Por causa do uso indiscriminado da guilhotina, que também ficou conhecido como o período do terror jacobino, né? E ele, então, acabou se aliando aos girondinos. Ele foi condenado à guilhotina pelo rival dele, o Robespierre. Só que no dia da execução dele, ele acabou falando que estava sem um dos calçados. E daí eles resolveram adiar a execução dele para o dia seguinte, para ser levado no próximo carrinho de prisioneiros. Daí no outro dia, quando foram buscar os prisioneiros para serem executados, o nome dele não estava mais na lista, né? Porque estava na lista do dia anterior. E daí acabaram esquecendo de pegar ele. E daí foram passando, né, dia após dia, até que passaram 18 meses. E quando Napoleão foi derrotado, ele foi libertado. Então ele escreveu também vários livros, né, sobre isso, sobre Napoleão. E ele acabou morrendo sem dinheiro nenhum. Mas assim, as pessoas que conheceram ele nos relatos assim disseram que ele era uma pessoa muito simples e uma das melhores pessoas que conheceram, né? Então, também tem outro que eu gostaria muito de destacar, que foi na Segunda Guerra, que foi o Fabian von Schlebendorff, que ele foi um oficial que foi um dos autores dos assassinatos contra Hitler, né? O Hitler sofreu 6 tentativas de assassinato. Uma delas, que foi a 4ª tentativa, ele e o primo dele, von Tresco, agora eu não esqueci o primeiro nome dele, eles armaram uma bomba dentro de uma garrafa de conhaque, entregaram para Hitler antes de uma partida dele do avião, né? E depois de um tempo, a bomba estava programada para explodir em meia hora, mas depois de um tempo eles receberam a notícia que o avião pousou em segurança em Berlim. E daí, assim, eles foram ver, a bomba ela falhou, porque a garrafa de conhaque foi colocada dentro de um compartimento frio. E daí, provavelmente por causa da temperatura, ela não explodiu. Então, assim, de todos os autores da tentativa de assassinato contra Hitler, inclusive um que foi
que foi Stauffenberg, que foi um protagonista do filme, né, da Operação Valquíria, né? Todos eles foram assassinados, né? Mas ele sobreviveu até o final da vida, né? Ele faleceu em 1980. Então, assim, um dia que ele foi julgado, que ele ia ser julgado, que ia ser condenado à morte, o tribunal que ele estava foi bombardeado pelos aliados e todos que estavam no tribunal morreram, inclusive o juiz que morreu com o processo dele nas mãos. Ele foi o único sobrevivente. Então, daí, depois ele foi preso pelos aliados, né? Passou de vários campos de concentração, até que acabou sendo libertado alguns meses depois. Então, são várias histórias, né? Que são várias histórias interessantes, né? Alguns morreram, outros ficaram feridos, outros sobreviveram. Então, mas foram várias participações, assim, que são muito interessantes, né? Então, é difícil citar assim todas, mas todos eles tiveram um papel importante em vários contextos históricos da Europa. Eu quero te perguntar quais foram as dificuldades que você teve durante o processo de pesquisa, né? E como é que está sendo pós-publicação? Se você alcançou seus objetivos, está alcançando? Bom, a minha dificuldade maior foi por não falar o alemão, né? Então, eu tinha que depender muito dos tradutores automáticos para me comunicar com os arquivos lá na Alemanha e também com os meus parentes lá, mas eles também foram bem úteis, né? Então, assim, essa seria a maior dificuldade, a parte da tradução, até porque muitos livros que estão registrados, as histórias da família von Schlebendorff, são livros do século XVIII, início do século XIX, e então eles estão ainda em alemão antigo, né? Aquele alemão antigo assim que é diferente, um pouco diferente do alemão de agora, né? Então daí dificultava mais ainda a tradução. E também assim o que eu consegui muito ter acesso, né? Depois que eu consegui ter acesso aos registros, ficou mais fácil até, porque daí eu consegui também a árvore genealógica digitalizada do meu esse ex-avô, né? Que daí já tinha várias gerações anteriores, daí eu já conseguia procurar, facilitava para procurar nos registros também, nos registros paroquiais, né? Tendo a árvore digitalizada. Então, assim, a maioria das minhas fontes, elas foram fontes primárias, né? Mas antes do século XV, a maioria foram também registros de livros, né? Porque tinha muitos registros que foram destruídos nas guerras. Então, a gente tinha que nem montar um quebra-cabeça, né? A gente tinha que pegar uma informação daqui, juntar com outra ali, e daí montando assim até conseguir montar assim a árvore genealógica. Mas, mas assim, eu acho que foi tranquilo, sabe? E meu objetivo maior, assim, quando eu decidi publicar o livro, não era financeiro, sabe? Era mais divulgar a história para as pessoas, assim. Eu queria que todos tomassem conhecimento da história. Então, esse era o meu objetivo maior. E eu acho que está sendo alcançado, porque vários membros da família acabaram entrando em contato comigo, tanto daqui do Brasil quanto da Alemanha. E isso proporcionou uma aproximação entre nós. E eu estou bem feliz com isso, sabe? Por estabelecer esses novos vínculos. Então, eu acredito que o objetivo está sendo alcançado, sim. Para finalizarmos, eu gostaria de saber quais são os seus planos como escritora. Você pretende lançar mais livros? Bom, como eu citei, né? Eu estou agora trabalhando em cima do meu livro na Alemanha, que contam com alguns nomes mais contemporâneos das gerações mais recentes lá da Alemanha, das von Schlebendorff. E ele ainda está em fase de tradução e eu acredito que até o final do ano ele já possa ser publicado. E depois também eu pretendo
trabalhar em cima das outras linhagens, né, que nem a família Bach, que também é meus ancestrais alemães, a família Sonnet também, né? Que eu tenho bastante informações, também tem uma história muito interessante. E também agora também a minha família Mancuso, que é a família italiana, né? Teve o meu bisavô, o Domênico Mancuso, que foi um importante fotógrafo aqui da colonização de Caxias do Sul. Ele registrou todo o início da colonização aqui, na época que Caxias era colônia ainda. E também teve o meu avô, o Reno Mancuso, que ele registrou também a evolução, a industrialização aqui de Caxias. E meu pai também, que faleceu recentemente, que ele fez a terceira geração de fotos, que são as fotos atuais de Caxias do Sul, né? Fazendo um comparativo com as outras duas gerações anteriores. Então, eu pretendo divulgar um livro, assim, mais de fotos, sabe? Que eu tenho um acervo bem grande aqui, com quase 400 fotos aqui de Caxias do Sul, da época da colonização, que eu pretendo colocar nesse livro, que eu acho que seria bem interessante, mas eu ainda não tenho uma data certa, assim, né? Eu tô trabalhando em cima disso, mas eu acho que seria para daqui a 1 ou 2 anos, assim, sabe? E também pretendo mais adiante também publicar uma segunda versão do livro aqui da família von Schlebrandorf no Brasil, com esses nomes mais recentes que eu publiquei lá na Alemanha, porque, como eu disse antes, né, as pesquisas genealógicas, elas são infinitas, elas sempre vão surgir novos nomes, novas descobertas, né? Isso é a mágica da genealogia, sabe? Que mantém a gente cada vez mais encantado por esse mundo da genealogia, né? Então, seria isso, né? Tudo muito legal. Eu gostei muito, tá bom? Eu te agradeço pelo tempo que você disponibilizou para responder as minhas perguntas. Eu te desejo muito sucesso na sua trajetória, na sua carreira de escritora, tá bom? Muito obrigada novamente. Eu que agradeço pela oportunidade, pela entrevista, Heloísa. Agradeço também ao Rafael por ter me ajudado a realizar esse sonho, né? E pretendemos, então, dar continuidade a essa história, né? Que nem eu disse antes, é uma história que não termina nunca, que sempre tem coisas novas para descobrir, para acrescentar, né? E essa é a mágica da genealogia, né? Então, seria isso. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos. Gostaria também de dedicar esse livro ao meu falecido pai, né? Que teve um papel fundamental nessa história e que me incentivou desde o início e que infelizmente ele não vai estar aqui para poder ver a publicação desse livro lá na Alemanha, né? Mas que é um sonho assim que eu pretendo dar continuidade, que ele também pretendia publicar um livro de fotos da família Mancuso, que eu pretendo fazer mais adiante. Você acabou de ouvir, na Virtua Rádio Web, Palavra do Autor, um programa que aproxima os autores virtuais e seus leitores. Edição e apresentação, Rafael Augusto Machado. Produção e entrevistas, Heloísa Martins. Obrigado pela companhia. Viva a sua essência. Virtua Rádio Web. Única rádio de uma editora em todo o Brasil. Editora Virtua, de Caxias do Sul. Mas é pouco bom você mandar o latte? Mas é bom mesmo.